Doutor Eduardo, sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Joyce. Pegando o gancho com a nossa conversa, aqui os produtores da Amazônia, enfim, estão se reunindo, né, doutor, para mostrar o que de fato acontece na Amazônia. Isso é muito importante, porque nós já inclusive conversamos sobre isso semana passada, em outras oportunidades, que o mundo precisa conhecer a Amazônia, o mundo precisa conhecer os produtores brasileiros, né? Todo o cuidado que eles têm com o meio ambiente, todo o cuidado com a sustentabilidade, porque o Brasil muitas vezes é atacado por empresas, o nosso agronegócio, né, o nosso meio ambiente é atacado por empresas, por ONGs, enfim, por diversas entidades do mundo que não conhecem o Brasil, não conhecem os nossos produtores e não conhecem a Amazônia, principalmente, né? Muitos brasileiros não conhecem a Amazônia, não conhecem os produtores, então é uma iniciativa nobre, louvável e estão de parabéns por todo esse movimento. Doutor, a gente está vivendo momentos no Brasil em que o Supremo Tribunal Federal vem muitas vezes interferindo em decisões de outros poderes, principalmente no Legislativo. Como o senhor vê isso? Essa sempre é uma questão delicada, porque sempre que a gente comenta Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal se sente atacado e os ministros se sentem pessoalmente atingidos, né? Isso é muito ruim para a democracia. Qual é um princípio básico da democracia? Que a Constituição Federal e as leis estão acima das pessoas, né? Principalmente de uma pessoa ou das pessoas, porque as pessoas vão passar, não vão estar mais lá e as instituições, a legislação, a Constituição vão permanecer ao que garante a democracia, a solidez, né, de um país. O que acontece? Nós temos um sistema de separação de poderes, de competências, de freios e contrapesos, né, que distribui. O executivo tem a sua função, o legislativo faz as leis, o judiciário, desculpe a redundância, mas o judiciário julga, né, visa dirimir os conflitos, né? O Supremo Tribunal seria o guardião da Constituição, entre outras competências. Ele deveria, digamos assim, zelar pela aplicação da Constituição Federal. Só que o Supremo muitas vezes tem reescrito a Constituição Federal de acordo com a interpretação dos ministros ou com algumas conveniências. E aqui, quando eu digo conveniências, eu não estou acusando os ministros de nada. Muitas vezes o governo precisa de alguma interpretação, porque o governo tem interesses ou arrecadatórios quando diz respeito à questão tributária, ou políticos, e o Supremo tem cedido a essas pressões. Isso é muito ruim. O Fábio Calcini é um grande tributarista do agronegócio, inclusive, escreveu um artigo muito interessante há alguns dias, questão de um mês atrás, num periódico bem acreditado no meio jurídico, dizendo isso, de como isso ataca os direitos fundamentais, e dá um exemplo de uma decisão do Supremo que ignorou a legislação, ignorou a própria Constituição. O Bolsonaro reduziu um tributo nos últimos dias de governo e a Constituição manda que isso respeitasse, teria a vigência de 90 dias para que fosse alterado. E o Supremo Tribunal Federal disse que não precisava, agora há pouco tempo atrás, por N razões políticas, isso não vale a pena descer em razões técnicas para o nosso ouvinte, mas, na verdade, ignorou um princípio constitucional por questões casuístas, porque entendeu que era uma medida política do Bolsonaro, mas não interessa, está na Constituição Federal. E isso é muito sério. E isso acontece na matéria tributária, isso acontece em outras áreas. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Ives Gandra Martins, que é um grande tributarista, um grande jurista, alguns dias atrás. Ele participou de uma comissão na Comissão de Constituição e Justiça, no Congresso, na Câmara dos Deputados, falando sobre as fake news. Não vamos entrar no mérito das fake news, o que está certo, está errado, mas ele listou uma série de violações à Constituição, de princípios que estão sendo ignorados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é muito sério. Então, quer dizer, o processo não pode correr da maneira como os ministros querem. Está acontecendo, então,
em várias esferas da sociedade. E isso é muito ruim. Nós temos visto isso acontecer de uma maneira muito crescente. A Receita Federal ignorando decisões dos tribunais. A Receita Federal, nós temos um caso que afeta o agronegócio diretamente. Nós temos uma questão envolvendo imposto de renda, contribuição social, subvenção para investimento, se chama. Também não vale a pena falar em questões técnicas, mas os contribuintes ganharam uma decisão definitiva no STJ. O que acontece? Aplicação para todos. Todo mundo tem esse direito. E a Receita Federal ignora e está autuando. O que é autuando? Multando todo mundo. Porque ela simplesmente não aceita a decisão do STJ. Então, quer dizer, nós vivemos tempos difíceis. O Supremo legislando, né, atuando como se fosse o Congresso Nacional, o Supremo interferindo em questões que não são de sua competência, reescrevendo a Constituição, como disse muito bem o professor Ives Gandra, a Receita Federal ignorando decisões dos tribunais. Quer dizer, e a segurança do cidadão, a segurança jurídica, nós vivemos em um país hoje que não sabemos o que esperar, o que o cidadão pode esperar do nosso governo, da nossa Receita Federal, do nosso judiciário. Isso é muito ruim, isso é muito sério. Doutor, se o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, ele fere a própria Constituição, a quem recorrer? Isso é uma ótima pergunta e a resposta é triste. Nós não temos a quem recorrer. O Supremo não responde a ninguém. O Supremo é a última instância. Existe o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de controle do Judiciário, e o Supremo não responde ao Conselho Nacional de Justiça. Então, em última análise, um ministro supremo não responde a ninguém. Ele, digamos assim, ele responderia ao Congresso Nacional se o Senado resolvesse pedir o impeachment do ministro supremo. E não, veja bem, não estou dizendo aqui que algum ministro supremo mereça impeachment, mas a única, digamos assim, punição cabível contra o ministro supremo seria isso. E não estou dizendo que isso seja bom, isso é péssimo para a democracia, isso não é ruim quando isso acontece, nunca aconteceu no Brasil, mas seria péssimo. Mas o Supremo não tem, fora uma situação extrema dessas, de um pedido de impeachment no Congresso, o Supremo não tem um controle por nenhum órgão e não tem nenhum tribunal, digamos assim, acima. E existiu uma tentativa no Congresso de o Senado ter algum tipo de controle, fiscalização sobre o Supremo Tribunal Federal, que foi totalmente rechaçado. Os ministros supremos disseram que isso era antidemocrático, que era um controle do judiciário, e, enfim, e acabou não vingando essa possível, né, lei. Mas então hoje o Supremo não responde a ninguém. Doutor, uma dúvida que todo mundo tem, existe alguma força internacional, sei lá, o Congresso americano, tem algum outro país que poderia interferir aqui ou não? Não, o Brasil tem soberania. A única coisa que pode acontecer em situações extremas, né, até se vê, falam-se muito nas questões contra o Bolsonaro, né, que o Congresso americano poderia intervir no Brasil, poderia retalhar. Muito pouco pode-se fazer, na verdade, nada praticamente, porque o Brasil tem soberania. O que pode-se fazer seriam retaliações da Organização Mundial de Comércio, algumas coisas assim, que eu não acredito, porque isso só acontece em casos extremos de guerras, de violações de direitos humanos. E no Brasil, ninguém vai considerar o que acontece aqui como algum ato característico desse tipo de violação, né? É um conflito político, digamos assim. Então, o que pode acontecer agora nos Estados Unidos, com essa tendência mais favorável ao Jair Bolsonaro, são retaliações, censuras, digamos assim, pedidos de esclarecimentos, como têm sido mandados, né, do Congresso americano, principalmente aquela deputada Elvira, se não me engano, mais sanções morais, digamos assim. Porque o Brasil é um país independente, tem sua soberania, não é muito difícil que um órgão internacional, um outro país tenha como
fazer qualquer coisa, a não ser no caso de uma violação muito grave. Doutor Eduardo Berbigier está aqui no quadro Momento Jurídico para esclarecer essas questões jurídicas, simplificar o mundo dos tributos. E você, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande para a gente. O WhatsApp está aqui na tela e o doutor responde. Uma excelente semana, doutor, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigado igualmente.